Bom dia, meus amados. Aqui está falando o professor Mateus. Nós continuamos com a leitura do livro de Ezequiel. E hoje nós vamos ler o capítulo 23, o 24 e o 25. E continuamos com a mesma forma de profetizar que Deus escolheu dar a Ezequiel, usando parábolas, usando histórias e comparações. E aqui logo no capítulo 23, ele começa a falar de duas moças. Ele vai começar assim: filho do homem, haviam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, tão jovens e já prostitutas. Lembrando que eu estou lendo na versão parafraseada a mensagem. Seus peitos foram acariciados e seus seios afagados. A irmã mais velha se chamava Olá e a mais nova Oliba. Elas eram minhas irmãs e deram à luz a filhos e filhas. Aí ele vai dizer assim: quem é essa Olá e quem é essa Oliba? Ele vai dizer: essa Olá, ele fala com dois Os, né? Na nossa pronúncia em português isso não dá diferença. Olá é Samaria e Olá, se formos falar assim com dois O, é Jerusalém. Então ele fala que essas duas irmãs, elas já existiam ali no Egito. Nós estamos falando que você sabe muito bem ao longo da história das leituras que você foi vendo, que o reino só foi dividido em dois depois da morte de Salomão. E antes disso nós não víamos Israel como duas partes, nós vimos como um todo. Mas ali depois da divisão do reino norte, o reino sul, o reino norte ficou sendo o reino de Israel, com a capital em Samaria, e o reino sul ficou sendo Judá, com a capital em Jerusalém. E nós vemos que elas tomaram rumos diferentes, mas ambas pecaram, ambas se afastaram. Lógico que Judá ficou com a região do templo, ficou mais próximo dos ensinos, demorou um pouquinho mais para cair, mas as duas se desviaram do caminho. E aqui Deus está falando que a prostituição dessas cidades não começou depois da divisão, quando elas se tornaram duas. Já lá no Egito, elas já flertavam com o pecado, elas já se prostituíam. E aí ele faz toda discorre sobre o castigo, e de uma forma bem literária, de uma forma bem ilustrativa mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, a sua prostituição começou quando ela ainda estava no Egito, nunca foi abandonada, ela dormiu com homens que brincaram com seus seios e com ela extravasaram seu desejo. Então ela está dizendo que desde lá de trás, as duas, depois ela vai dizer que Olá, que era a mais velha, que era Samaria, caiu primeiro, e incrivelmente Olibá, que era a mais nova, vendo as atitudes da sua irmã, não mudou o comportamento e continuou se comportando como ela e recebeu o mesmo castigo que ela recebeu, foi entregue a seus amantes para ter a sua vergonha exposta. Então, durante todo esse capítulo, você vai ver uma comparação de duas jovens que foram amadas, mas se tornaram prostitutas. Nós já vimos isso lá atrás, no próprio livro de Ezequiel. Ele vai dizer que encontrou Judá quando era uma jovem, uma criança, cuidou dela. Depois, quando ela teve uma idade onde já tinha a idade para casar, casou-se com ela e ela se prostituiu. E agora está usando aqui, trazendo, porque aqui Ezequiel está profetizando contra o povo de Judá, mas aqui ele faz menção, porque é o próprio Deus falando através da boca do profeta, também ao reino norte, que já havia caído, mas aqui ele não fala desferindo o juízo sobre o reino norte, mas contando que ele sofreu juízo e Judá, vendo tudo isso, não aprendeu. Quando nós entramos no capítulo 24, ele também vem de novo falando usando uma ilustração, e ele está dizendo que lá no dia 10 do 10º mês, ele falou para anotar aquela data, que era justamente a data onde o rei da Babilônia tinha feito um cerco contra Jerusalém. E ele faz uma ilustração, falou: olha, põe uma panela para ferver, encha com água, coloque pedaços de carne nela, os melhores pedaços da coxa e do peito do boi, escolha os melhores ossos para uma sopa das melhores ovelhas do rebanho, amontoe lenha debaixo da panela, leve tudo a ferver e cozinhe a sopa. O Eterno Senhor diz: desgraça a cidade do assassino, a panela grossa da escória, de uma sujeira que não pode ser lavada. Esvazia a panela, pedaço por pedaço, não se importe com quem ganha ou que perde. Ele vai dizer assim: o sangue dos assassinos machucou a cidade inteira, o sangue corre solto nas pedras das ruas e ninguém se preocupa em lavá-las. O sangue está em plena rua à vista de todos, para provocar minha ira, para desencadear minha vingança,
Por isso o Eterno, o Senhor diz isso, desgraça, a cidade dos assassinos eu também vou ajuntar lenha. Ele está dizendo, eu vou ajudar a juntar a lenha, ou seja, não é o povo que só os inimigos que querem destruí-la. Eu estou participando ativamente da destruição de Jerusalém. No verso 13 ele vai dizer, sua sujeira estranha é seu sexo imundo. E ele diz assim, olha, isso é muito importante, você gravar isso dentro da macrovisão bíblica. Olha o que ele vai dizer, eu queria purificá-la, mas você não me deixou. Lembre que depois Jesus faz um lamento sobre Jerusalém lá na frente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas e você não quis, você resistiu à minha vontade. Aqui nós vemos vendo que não era Deus que estava os destinando para a destruição, porque ele quis e porque era um plano dele fazer isso. Ele falou, eu quis que não fosse assim, eu quis purificá-la, mas você não quis, você não deixou. Texto bíblico. E aí ele já entra aí quando o profeta começa a sofrer para se tornar ele mesmo um exemplo para a nação de Israel, porque veio a mensagem do Eterno e disse que Deus falou, eu vou tirar o prazer de sua vida e você não vai poder chorar, não vai poder fazer rituais fúnebres, vai ter que sofrer consigo mesmo publicamente, você vai ter que estar tudo bem. E o que acontece logo em seguida? Morre a mulher de Ezequiel e Deus fala, você sofre só com você, mas publicamente você vai ficar tudo normal, vai trabalhar normal, não vai sofrer o luto. E quando as pessoas vieram questionar ele, por que você está agindo dessa maneira? Porque não era contracultural, era contra-intuitivo, depois de a esposa ter morrido, a pessoa não está sofrendo luto. Mas aquilo também fazia parte da palavra que Deus queria entregar, porque lá no verso 20 ele vai dizer, a mensagem do Senhor veio a mim dizendo, conte à família de Israel, o que o Eterno, o Senhor, está dizendo é isto, vou profanar meu santuário, sua fortaleza firme, o prazer da sua vida, o desejo do seu coração, os filhos que você deixar para trás morrerão. Então vocês farão exatamente como eu fiz, não farão nenhum ritual fúnebre, vocês se vestirão como sempre e farão o seu trabalho normalmente, sem lágrimas, mas seus pecados os consumirão de dentro para fora, e vocês gemerão entre vocês. Ezequiel, é Deus falando, né? Ezequiel será o seu exemplo, assim como ele fez, vocês farão. Quando isso acontecer, vocês reconhecerão que eu sou o Eterno, o Senhor. E ele diz agora a Ezequiel, e você, filho do homem, no dia em que eu tirar o refúgio do povo, sua grande alegria, o prazer de sua vida, que eles mais desejavam com todos os seus filhos, naquele exato dia, virá um sobrevivente e dirá o que aconteceu com a cidade. Você romperá o silêncio e começará a falar de novo. Quando conversar com eles, você será um exemplo para eles, e eles reconhecerão que eu sou o Eterno. Já no capítulo 25, é uma sequência de atos vingativos de Deus, e cada um contra uma cidade diferente. Então ele começa, por exemplo, logo quando no começo do 25, ele diz assim, a palavra do Eterno veio a mim, filho do homem, denuncia Amon. Então ele começa a levantar uma palavra de juízo contra Amon. E por que ele está levantando essa palavra de juízo contra Amon? Contra Amon, contra os amonitas. O texto diz assim, vocês comemoraram quando o meu santuário foi profanado. Ou seja, os amonitas estavam lá longe, ficaram sabendo que o santuário do Senhor foi profanado, eles comemoraram, Deus os condenou. No verso 8, o Eterno Senhor diz a Moabe agora, vejam, Moabe disse, vejam, Judá não é especial. De novo, os moabitas se levantaram contra os judeus quando eles estavam passando pela luta. Deus vem contra os moabitas. No verso 12 ao 14, o Eterno, o Senhor diz a Edom, reagiu ao povo de Judá com vingança, o ódio foi cruel e vingativo contra eles, por isso eu, o Eterno, me posicionarei contra Edom e matarei muitos deles. Do verso 15 ao 17, olha outro juízo, agora contra os filisteus, que fizeram séculos e séculos de maldade. Ele diz, fizeram de tudo para destruir Judá. Por isso eu, o Eterno Senhor, me posicionarei contra os filisteus e eliminarei os cretenses e todos os restantes da costa do mar. Grandes atos de vinganças, castigos pesados, e quando eu me vingar, eles saberão que eu sou o Eterno. O que nós vemos aqui? Imagina, olha que coisa maluca, nós estamos vendo Deus trazer trazer palavras de condenação a Israel desde o começo da nossa leitura. Todos os dias aqui foram leituras bem pesadas. Mas agora ele para no 25 e fala assim, o que vocês estão rindo? O que vocês estão gostando? O que aconteceu isso com Israel? Agora eu vou trazer castigo sobre vocês. É mais ou menos quando
Eu nasci numa família de muitas pessoas, né? Somos em 5 irmãos, embora meus irmãos sejam mais velhos que eu, cresci com muitos sobrinhos que tinham a mesma idade que eu. E quando um apanhava, normalmente os outros riam. Parecia que dava um prazer ver o outro sofrendo, mas sabendo que você ia apanhar também depois. Coisas de criança. Mas muitas vezes, quando nós estávamos rindo, o pai que estava corrigindo falava assim: ah é? Você está rindo? Agora o próximo é você. Eu não ia te castigar, agora você também vai ficar de castigo. É mais ou menos aquilo assim, não dá risada do castigo do outro, né? Então aqui mostra o amor de Deus para Israel. Eu não estou corrigindo ela, não é porque eu odeio ela, não. Imagina se ele pudesse reunir esses povos como pessoas, como indivíduos, e pudesse falar, um chamasse Amon, outro chamasse Moabe, outro chamasse Edom, outro chamasse Filístia. Ele falasse assim: vocês estão pensando o quê? Que eu tô castigando Israel porque eu não gosto deles? Você acha que eu sou do time de vocês para ficar dando risada do povo de Israel? Eu estou corrigindo eles porque eles são meus filhos. Eu estou corrigindo eles porque eu os amo. Eu estou corrigindo eles para que eles não se desviem eternamente. E vocês estão dando risada achando que eu estou do lado de vocês, que o meu castigo é para destruição. Meu castigo não é para destruição. Meu castigo é para cura. Assim como um pai castiga um filho, Deus castiga quem ele ama. Então, aqui fica para nós algumas coisas importantes. Primeiro, nós tomamos muito cuidado, temos temor de quando Deus estiver tratando com alguém. Você não põe a sua mão e não se alegre dizendo: ainda bem que isso aconteceu. Que você não cometa esse erro. Mas que também você consiga ver o castigo na perspectiva de Deus, como um ato de amor, um ato de convite à restauração. Que você possa ter um dia de bênção e feliz, porque você é muito amado. Tenha um lindo dia.